capítulo 2 do livro Esposa e Mãe, Minhas Considerações. No capítulo 2, ela começa a narrativa, né, do seu livro, falando que tudo que ela escreveu nesse livro, que ela procurou viver, é baseado na palavra de Deus, porque ela entendeu que toda a palavra de Deus, ela é útil para nos ensinar, ela é útil para nos instruir, né, para que possamos viver o propósito de Deus nas nossas vidas, né? E é interessante que em 2 Timóteo 3,16, que é esse versículo, né? Ele explica que a palavra de Deus, as Escrituras, ela é útil para nos ensinar, para nos corrigir, para nos repreender e para nos instruir no caminho que nós deveremos seguir, né? E essa sequência não foi por um acaso que foi colocado na palavra de Deus, né? Ensinar. Então, uma coisa que eu tenho aprendido como pastora agora, né? Aprendi como mãe, aprendi mais como tia, porque eu não tinha muito acesso a essas informações quando as minhas filhas eram pequenas, e é uma pena, porque eu poderia ter errado muito menos, mas quanto pastora, eu aprendi que não se deve cobrar algo que ainda não foi ensinado. Não é justo, e a gente vai falar um pouquinho sobre justiça aqui também, mas não é justo com a criança, ou não é justo com a pessoa que chega à igreja, né, nós cobrarmos coisas que elas não foram ensinadas. Então, a criança, ela precisa ser ensinada, né, e depois ela vai ser corrigida, ela vai receber repreensão, né, para que ela possa entender o que ela precisa fazer, né, no seu lar, qual que é o papel dela. O que acontece muito? A criança, um dia você fala para a criança assim, olha, mamãe, posso tomar coca? Exemplo, pode tomar coca. Mamãe, qual copo que eu tomo coca? Pega aquele copo de plástico, senão você vai quebrar, pode cair e você vai se machucar. Ok. Aí, no outro dia, você fala, mamãe, posso tomar coca? Não, coca faz mal para a saúde, você não vai tomar coca. Aí, no outro dia, tem uma refeição em casa, você compra a coca e põe a coca na mesa. A criança fica confusa, ela não sabe o que ela vai fazer, né? Outra coisa, aí põe a coca na mesa e ainda põe um copo de vidro. Aí a criança fala assim, peraí, eu preciso tomar no copo de vidro, copo de plástico, eu posso tomar coca, eu não posso tomar coca? É um exemplo bobo, mas isso acontece. Por que as crianças crescem ansiosas? As crianças estão sem limites, porque elas não sabem qual é o papel delas. Gente, criança, ela tem uma inteligência extraordinária, tá? E a gente já sabe disso e sempre fala isso. Quando é criança é mais fácil aprender. E é mesmo, muito mais fácil aprender. Só que o que acontece? Nós, muitas vezes, não gastamos tempo para ensinar as nossas crianças, porque isso criar filhos é investimento, e ela fala sobre isso aqui também. Mas isso vai tomar tempo da minha vida. Mas vai... Gente, quem escolheu ter filhos precisa entender que existem responsabilidades, e responsabilidades muito sérias. Sabe por quê? Nós estamos formando novos seres humanos, adultos, novos cidadãos, pessoas de bem, e elas só vão se tornar de bem, pessoas de bem, se elas aprenderem bem dentro de casa. Então, é muito sério isso daqui que ela colocou, né? Nós precisamos olhar para a palavra de Deus. Então, ensinar. Primeiro precisamos ensinar. Por que eu não posso fazer isso, mamãe? Fala na palavra da criança, na linguagem que ela vai entender, né? O porquê, o sim, o não. Quando você crescer eu te falo. Você não vai entender. Claro que ela não vai entender. Não tem ninguém que está investindo tempo em ensiná-la, né? E esse tipo de educação que eu estou dizendo é aquela educação de olho no olho mesmo, de sentar no chão, de sentar com a criança, sentar na altura da criança. É muito interessante, né? Não é a educação que a escola dá. Gente, a escola ensina a ler e escrever, pelo menos esse é o papel da escola. A igreja, né, ensina a ter comunhão, ensina a respeitar o coleguinha, mas quem precisa ensinar e educar o filho é dentro de casa. E isso gasta tempo, isso investe tempo, precisa ser investido tempo. Então, a palavra, ela fala sobre isso, né? Que ela é apta para ensinar, para corrigir, para repreender, para a pessoa viver uma vida de justiça. Qual é a justiça? A cultura do reino dos céus. Uma cultura diferente da cultura da terra.
né, os princípios do reino dos céus. E a palavra de Deus, lá no começo da Bíblia, ele fala, quando Deus deu instruções para Moisés, quando Deus deu instruções para Josué, encuca na cabeça do teu filho. O que é um encucar? Encucar é ter aquilo como cultura, é aquilo ser natural na vida dela. E aí você fala assim, pastor, mas eu não fui encucada, eu não fui ensinada. É isso que nós estamos fazendo aqui. Lendo esse livro, lendo a palavra, tendo esse grupo, né? Tendo nossos encontros na igreja de domingo. Na quinta-feira, gente, tem sido sobrenatural. Depois vocês correm lá, conversa com a Beth, vê o que Deus fez na vida dela ontem, né? Hoje é quinta-feira, mas nosso culto foi quarta-feira. Olha lá o que Deus está fazendo. Então, isso, como que a gente vai ensinar os nossos filhos? Aprendendo, né? Eu preciso correr aqui porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Mas, enfim, é isso que ela fala, que Deus nos deixou a palavra, Deus nos deixou a igreja, deixou pastores, mestres, que é o que nós fazemos para ensinar, e deixou o Espírito Santo para ser, né, o nosso mestre. Ele está disponível o tempo todo, né? É disso que ela fala da palavra de Deus. E quando acontecem coisas na nossa vida, no nosso dia a dia, com os nossos filhos, com o nosso marido, com a nossa própria vida, nós precisamos ter essa sabedoria para perguntar: o que eu estou usando? A sabedoria de Deus ou a sabedoria da terra? Eu estou indo pela palavra de Deus, pela vontade de Deus, ou na força do meu próprio braço, na minha própria sabedoria, naquilo que eu vivi a vida inteira, nas coisas erradas, nos meus achômetros? O que eu estou fazendo? Nós precisamos parar para pensar, né? E ela fala aqui sobre a novela, e é interessante que na época dela era novela, 1974, quando ela escreveu esse livro, né? Eu tinha 1 aninho, gente, olha que belezinha. Mas hoje não são as novelas, que muitas vezes, é claro que eu nem tenho tempo, eu acabei de passar na sala, minha sogra está lá, falando, nossa, quantos anos faz que eu não assisto uma novela? Graças a Deus por isso, foi uma libertação mesmo. Mas hoje são as redes sociais, são o tempo de trabalho excessivo, muitas vezes, cursos que a gente pega para fazer, que às vezes não é necessário, não é extremamente necessário. Eu falo isso por mim, porque eu já fiz isso, tá? Tirava tempo de ficar com as minhas filhas para fazer cursos, que hoje não faz diferença na minha vida. Mas graças a Deus, assim, ó, eu soube conciliar, mas pela graça, porque eu não sabia o que estava fazendo, né? Eu soube conciliar porque eu eduquei minhas filhas, eu parei de trabalhar para ficar com elas na primeira infância, eu não trabalhei fora. Ah, porque você podia? Não, a gente sempre pagou aluguel, nós sempre ralamos, sempre tivemos bem dificuldade na nossa vida financeira, né? Casamos muito novos, não tivemos estrutura nesse sentido, mas dedicamos a nossa vida a Deus. Mas o tempo que era para dedicar para elas, eu dediquei. E hoje eu não me arrependo um segundo, um centavo, sabe? Por quê? Porque eu poderia ter construído minha casa própria, poderia, se tivesse continuado a trabalhar, mas nós formamos 2 cidadãs de bem, 2 mulheres que têm vida com Deus, 2 mulheres que têm, né, compromisso, são trabalhadoras, são aplicadas no que fazem, ajudam as outras pessoas. Ontem mesmo à noite a Ana foi a um velório e mandou um áudio que estava orando com as pessoas lá no velório, que já era à noite, só a família que estava. Isso é orgulho, né? Então nós semeamos a nossa vida, semeamos o nosso tempo. Uma vez eu lembro que eu queria me conectar com as meninas, eu fui lá e comprei 2 Barbies fakes, né? Porque Barbie é muito caro, né? Mas eu achei uma fake bonitinha lá e sentei com elas no chão para fazer roupinha para elas. Elas não interessaram muito, porque elas nunca gostaram muito de boneca, porém, a Kelly esses dias lembrou, falou, nossa mãe, eu lembro que a senhora fez isso por nós, né? Então, marcou a vida delas, porque houve um investimento, eu gastei tempo, né? Na vida delas, na educação da vida delas. E aqui ela fala de novela, mas aí ela disse assim, ó, tem coisas melhor para fazer. Quando ela viu que eu estava chorando por causa da morte de um personagem, ela falou, gente, o que eu estou fazendo na minha vida? Estou gastando tempo, jogando meu tempo fora, investindo. Era um tempo que era para ser investido na família ou em si próprio, em descansar. Está lá gastando com coisas que não edificam em nada, não é verdade? E aí, de onde vieram as opiniões que você tem hoje? Né? As opiniões que você tem. Como que foi construído dentro de você? Aí a gente precisa analisar, peraí, as opiniões que eu tenho hoje, vale para hoje? Agora que eu estou andando com Deus, será que não é hora de eu começar a pensar de uma maneira inteligente, de uma maneira saudável, segundo a palavra? Né? Isso é bem interessante, essas perguntas para nós fazermos, né? Vamos lá.
Vocês estão tão ocupadas apegando às tradições dos homens que abandonam os mandamentos de Deus. Aqui Jesus está falando, né? Que Jesus Cristo suplica, não abandone a minha palavra, preste atenção a mim, faça o que eu mando, sejam obedientes, não ouçam o que os homens dizem, porque são armadilhas, né? Isso é verdade, a gente sabe disso. Amém? Uma outra coisa que eu achei bem interessante aqui, ó, vamos lá. Quando você começar aí vem o contra-ataque de Satanás. Quando você começar, estou na página 19, tá? Quando você começar a fazer isso, ou seja, ouvir a voz de Deus, ouvir os conselhos que nós estamos dando, colocar em prática os ensinamentos, porque aquele que ouve a palavra e pratica é semelhante àquele que constrói uma rocha. Aquele que ouve a palavra e não pratica é semelhante àquele que constrói a casa na areia, ou seja, um dia vai desabar, porque a chuva chega para todos. Acabamos de ter um temporal aí, né? A chuva chegou para todo mundo. Então, diz que está falando a palavra de Deus. Só que quando nós começamos a praticar, quando nós começamos a colocar em prática os ensinamentos, aquilo que Deus tem colocado, aí vem uma voz lá no fundo para poder tentar nos destabilizar. Vamos lá. Quando você começa a fazer isso, ouvirá uma voz dizendo: espere um pouco, acho que você está indo longe demais. Ou seja, será que você não está indo longe demais, não? Será que você não está fanática demais, não? Eu acho que não é bem assim o que a pastora está falando. Não é tão radical assim. Mas será? Acho que não precisa ir no culto todos os domingos, besteira, para que isso? Dia de quinta-feira, aprender a palavra, para que isso? Aí vem essa voz. Eu sei que na cabeça de algumas aí já aconteceu, né? Por quê? Porque o diabo não quer ver você feliz. Pelo contrário, ele veio para roubar, matar e destruir. E ele estava conseguindo fazer isso na sua casa, lembra? Pois é. E aí você clamou por socorro. E o que o pai fez? O pai me colocou na sua vida, o pai colocou a igreja na sua vida, o pai colocou esse livro maravilhoso nas nossas mãos. E aí vem essa voz para tentar nos desviar. Olha que interessante. Se já passou esse pensamento na sua cabeça, você já pensou em desistir, falar, não, vou devagar, abre o olho, pede perdão, pede para o Espírito Santo, fala para ele, eu quero ser radical mesmo, em ti eu quero ser radical. Sabe por quê? É nós mesmos que vamos ganhar, sabe? Deus não precisa crescer mais, Deus não precisa ser mais Deus, mas nós precisamos ser mais santas, nós precisamos ser mais sábios, não é verdade? Porque Deus nos deu esse poder de sermos sábios, de construirmos. Isso é maravilhoso. É uma responsabilidade tremenda. E Deus confiou em quem? Em nós, mulheres. Né? Então, gente, que confiança. Você só entrega a coisa importante para quem você confia. É isso que Deus está falando para nós. A gente fala assim, nossa, tem que ser sábia. De novo, essa palavra tem que ser sábia. Eu já ouvi isso, sabe? Nossa, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus está falando que confia demais em você, mulher. Você nasceu mulher com propósito, né? E mulheres fortes, porque aqui eu só tenho mulheres fortes. É muito interessante. A história de cada uma é de grande valia para mim, porque são só mulheres fortes. Deus confiou em você, confiou em mim. Quando eu entendi isso, eu falei, tá bom. Beijinho no ombro, vamos nós. Vamos ser radical e vamos fazer a diferença. Me amo por ser mulher, viu, gente? Então, vamos lá. E aí, nós não podemos andar sozinhas, porque se a gente andar sozinho, o diabo ele tem uma estratégia o povo andava muito no deserto, né? Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, gente, porque esse capítulo é maior, tá? Mas vamos lá. O povo andava no deserto e tinha um povo, se não me engano, os midianitas, eles iam atrás do povo, quando estava andando no deserto, o povo de Deus, e aí eles abatiam os que estavam cansados e os que estavam doentes, porque eles iam ficando para trás. Então o diabo tem essa estratégia até hoje, de nos isolar, de nos tirar do corpo, fazendo a gente não participar, fazendo a gente não se conectar, né, umas com as outras. Que delícia que tá essa conexão, né, da gente orar uma pela outra. Nossa, tá maravilhoso isso, né? E aí, o que ele faz? Ele quer isolar, porque se ele isolar a ovelha, é muito mais fácil dele abater uma ovelha sozinha do que abater o rebanho inteiro. Porque quando vier bater o rebanho, a gente vai se proteger. Mas se ela estiver isolada, ele vai botar minhoca na cabeça, até fazer a pessoa desistir do propósito de Deus. Misericórdia, mas é verdade, fica atenta, tá? Então você não precisa ficar sozinha, você tem a mim
você tem a igreja, você tem o pastor, você tem principalmente o Espírito Santo de Deus. Nós temos agora umas às outras, né? Antes vocês não se conheciam, mas agora vocês já estão se conhecendo, orando uma pelas outras. Então nós não precisamos mais andar sozinhas, tá? Só vai andar sozinha quem optar por andar, tá? Mas se quiser companhia, vai ter companhia. Amém, meninas? Eu vou parar por aqui e vou gravar um segundo vídeo para ficar mais fácil de vocês assistirem, tá?